Quem são os reforços que o Atenção Vascaínos disse estar quase certo com o Vasco? Rafa, hoje lá na Colômbia surgiu a informação de que o Vasco vai mandar emissários para tentar a contratação de um jogador que pertence a um time chamado Inter de Palmira, nunca tinha ouvido falar. Esse jogador chama Maurício Gonzalez. Vamos por partes. A imprensa colombiana afirma que o Vasco quer a contratação de um ponta canhoto, driblador, chamado Maurício Gonzalez, 21 anos de idade. Ele pertence ao Inter de Palmira, time bem pequenininho da Colômbia, e está emprestado até junho do ano que vem para o Tolima, tá? A informação é de que emissários do Vasco estão indo para a Colômbia nessa semana para acompanhá-lo em loco antes de apresentarem proposta. Acho muito mais negócio tentar comprá-lo enquanto ele ainda é atleta do Inter de Palmira do que depois de se mudar para o Tolima, o negócio ficaria bem mais caro. O Vasco preferiu não se posicionar sobre a possibilidade de contratação desse atleta, tá? É óbvio que o Vasco já está no mercado, eu acho que o Admar Lopes provou na última janela que tem muita visão. Quase todos os reforços que ele trouxe deram super certo. O Andrés Gomes, baita chato. Robert Renan e Carlos Cuesta, como zagueiros, se encaixaram perfeitamente. A volta do Cauã Barros foi um baita acerto. Alguns atletas ainda não vingaram. O Matheus França tem tido dificuldade, o Thiago Mendes oscila, mas o índice de acerto é alto. E eu acho que o Admar causa esperança de dias melhores, né? O Alessandro Gomes. Nicola, será vergonhoso para o Vasco não pegar uma vaga, pelo menos na Sula, pois corre o risco nessa última rodada, olhando se isso acontecer. Nesse momento, e assim, a vaga, um G8 na Libertadores aumentaria em uma vaga sul-americana, né? Aí a gente só teria um time ou dois sem vaga nem para Libertadores, nem para o rebaixamento, entre o rebaixamento e a zona da Sul-Americana. Então, 2026 é logo ali, né? Você viu a thumb. E passa muito pelo que nós vamos disputar, o tamanho do nosso investimento. Eu dei um spoilerzinho no nosso vídeo, agora aqui eu quero ampliar um pouquinho mais, porque é uma discussão mais entre nós aqui, de um entendimento que eu tenho olhando para clubes que hoje fazem sucesso, que performam e que o Vasco precisa identificar e também buscar essas soluções. O Vasco da Gama tem o Flamengo como um exemplo, 6 anos do trabalho do Bandeira de Melo, que eu vejo muita semelhança com o do Pedrinho, que pode levar 3, 4, 5 ou os mesmos 6 anos num segundo mandato, para lá na frente, a partir do 7º ano, um novo presidente começar a colher os frutos e trazer grandes jogadores. E ano a ano melhorar. Lá foi assim, Diego Alves, Diego Ribas, Guerreiro, Everton Ribeiro, ano a ano. Não foi de baseada. A partir de 2018, grandes contratações, a chegada do Jorge Jesus, e aí a gente já sabe a história como lá se desenvolveu. É óbvio que nós não queremos essa distância. Quando a gente olha que os caras têm R$1 bilhão para contratar, claro que a gente fica da vida. Mas, cara, é do jogo e a gente tem que saber jogar o jogo, né, com inteligência e apostando no que é importante. Claro, se vai jogar uma Libertadores ano que vem como campeão da Copa do Brasil, o recurso tem que ser maior, os patrocinadores são outros, porque a visibilidade é outra, mas não vamos pensar que a gente vai chegar para ganhar a Libertadores. Pode até ganhar, mas ganha a Libertadores quem joga sempre a Libertadores, quem está acostumado, porque o nível de investimento vai subindo. É como uma escada, você não pula do primeiro degrau até o último. Se são 20 lances de escada, você não vai pular, não tem nem perna para isso. Quem tenta fazer, arrebenta a perna, tropeça, cai de cara no chão e não consegue desenvolver. Então é isso, acho que depende muito como é que a gente vai trilhar o caminho. Ganha na Copa do Brasil, claro, fase de grupos da Libertadores é um investimento, você com o título já bota R$77 milhões no bolso, joga a Supercopa do Brasil contra o Flamengo, fatura mais um caraminguá, tem mais um título em disputa, você já começa a próxima temporada projetando Campeonato Carioca, Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores ou Sul-Americana, se nós não formos para a Libertadores via Copa do Brasil, mas de qualquer forma, o planejamento está sendo feito em duas frentes. Libertadores é um planejamento, com Sul-Americana, a Copa Sul-Americana é outro investimento. O Vasco vai trazer reforços, alguns jogadores vão deixar o clube, né? Alguns jogadores estão voltando de empréstimo, como o JP, como o Lincoln, não vão ficar, vão ser novamente emprestados, né? O Vasco vai buscar cenários para poder abrir espaço na sua folha, que foi muito alta nessa temporada e que não apresentou números expressivos. Maurício Lemos, por exemplo, é um zagueiro que ganha bastante e não entregou absolutamente nada, assim como o Jean Davi. Então, o Maxime Domingues volta, mas tendência a ser novamente emprestado.
e o Garré não descarte ser emprestado também. É isso, galera. Muito obrigado pelo carinho. Lloyd não volta agora não, é até o meio do ano que vem. Meu amigo, vamos começar falando sobre a partida de domingo, né, contra o Atlético Mineiro. O Vasco matematicamente livre do rebaixamento e focado totalmente na Copa do Brasil, né? O foco total do Vasco agora é a Copa do Brasil. O jogo de domingo meio que não vale nada, nem para Vasco, nem para Atlético Mineiro, né? Vale ali talvez uma vaga na Copa Sul-Americana, né? Um empate praticamente garante o Vasco na Copa Sul-Americana. O Vasco corre o risco de ficar fora de qualquer competição sul-americana no ano que vem. Mas enfim, vamos lá. O Vasco decidiu que nesse jogo contra o Atlético Mineiro todos os titulares serão poupados. A informação foi do jornalista Lucas Pedrosa. Ele trouxe essa informação lá no SBT. Os 11 titulares do Vasco serão poupados nessa partida contra o Galo. O Vasco vai com a equipe completamente reserva para esse jogo contra o Atlético Mineiro. O Vasco abriu mão do jogo e está focando na partida de quinta-feira contra o Fluminense na Copa do Brasil. Assim, eu de verdade entendo, tá? Eu entendo porque eu até falei isso nas lives do Expresso, falei também aqui no canal. O Vasco não pode correr o risco de perder algum jogador importante para a Copa do Brasil, né? Já perdeu o Lucas Piton na partida contra o Mirassol. Piton tá fora aí da semifinal da Copa do Brasil. E aí você vai para um jogo contra o Atlético Mineiro. Se eu não me engano, lá em Minas Gerais, na Arena MRV, é gramado sintético. Aí você perde aí um jogador por conta de lesão, numa partida que não vale absolutamente nada, para a Copa do Brasil. Então acho que o Vasco e o Fernando Diniz estão fazendo bem, né? De poupar todo o elenco. Tem que poupar todo mundo mesmo. Leva o sub-20 para esse jogo. Sub-20, sub-17... Bota a molecada pra jogar. Eu acho que realmente não faz sentido ir com o time titular, não. E tá confirmado que o Vasco vai com os 11 reservas para esse jogo contra a equipe do Galo. Vamos ver o que os nossos reservas vão aprontar lá em Minas Gerais. Meu amigo, vamos começar falando aqui agora sobre transferências, né? Alguns jogadores aqui na lista do Vasco da Gama. Mas primeiro eu vou falar de um que já tá confirmado, né? Que vai voltar. A gente pode dizer que é o primeiro reforço aí para a temporada que vem, que é o JP, que estava no Avaí. Ele pertence ao Vasco da Gama, estava emprestado ao Avaí, e o Vasco decidiu que vai contar com o JP em 2026. A informação é do jornalista Vene Casagrande, jogador de 20 anos de idade, tá voltando, né, ao Vasco após o empréstimo junto ao Avaí. O Avaí não conseguiu exercer a opção de compra de 1 milhão de euros, né? Por conta de questões financeiras. Ele foi bem no Avaí, mas enfim, o Avaí não teve como exercer a compra. Ele atuou em 28 jogos com a camisa do Avaí, marcou 5 gols e deu 1 assistência. O contrato dele com o Vasco vai até dezembro de 2027 e o Vasco decidiu que vai contar com o JP na próxima temporada. Não vai emprestar o jogador de novo, não. JP fará parte do elenco vascaíno na temporada de 2026. Eu acho que ele realmente merece um teste, né? Ali, começo da temporada, bota ele nos jogos do Campeonato Carioca, enfim, vai dando ali uma testada no JP para saber se ele tem ou não condições, né, de fazer parte do elenco principal. Eu acho que ele fez uma boa temporada no Avaí e, enfim, mostrou, né, que merece essa chance, merece esse teste. Vamos aguardar, mas eu quero a sua opinião aqui nos comentários. Meu amigo, e você que gosta de futebol, para você ter tudo na palma da sua mão no seu celular, eu recomendo você baixar o Flash Score. Tem o link aqui na descrição desse vídeo. É um aplicativo totalmente gratuito que você tem na palma da sua mão no seu celular, estatísticas, resultados, tabela de classificação, enfim, tudinho. Flash Score, parceiro aqui do canal Machão da Gama. O link para você baixar tá aqui na descrição desse vídeo. Meu amigo, vamos agora para a lista de reforços para a temporada de 2026. O Vasco já realizou sondagens por 6 jogadores para a próxima temporada. A informação é dos amigos do canal Atenção Vascaínos. Atenção aqui para a lista dos sondados pelo Vasco para a temporada de 2026. Na lista de reforços do Vasco tem Elinho, do Toluca, Pierre, do Fortaleza, William Machado, do Ceará, Gabriel Taliari, do Juventude, Bernabei, do Internacional, Breno Lopes, do Fortaleza e Gabriel Menino, também foi comentado ali, jogador do Palmeiras. Então,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nomes nessa lista de reforços do Vasco para a temporada que vem. Vou repetir aqui: Elinho do Toluca, Pierre do Fortaleza, William Machado do Ceará, Gabriel Taliari do Juventude, Bernabei do Internacional e Breno Lopes do Fortaleza, além do Gabriel Menino. Todos esses jogadores já foram sondados, né, pelo Vasco da Gama para a próxima temporada. É claro que de sondagem para proposta tem muita coisa ainda para acontecer, mas enfim, o Vasco realizando aí, já mapeando, né, os jogadores para a temporada que vem. Recentemente o Vasco sondou também o atacante colombiano Maurício Gonzalez, uma das maiores promessas aí do futebol colombiano, atualmente no Tolima, né, da Colômbia, e o staff do jogador confirmou que existe sim uma tratativa em andamento com o Vasco da Gama. O Vasco vê Gonzalez como um possível substituto de Ryan, que deve ser vendido, né, para o futebol europeu em 2026. A característica dos dois jogadores são consideradas parecidas e por isso o colombiano virou ali um alvo estratégico do Vasco para a próxima temporada. O departamento de futebol do Vasco segue monitorando o atleta enquanto as conversas avançam. Então, o colombiano Maurício Gonzalez também na mira do Vasco para a temporada que vem. É isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, saudações, até a próxima. Fui!